Cara, como assim o Marcelo Teixeira está esperando o resultado do jogo de domingo contra o Cruzeiro para poder demitir o Kleber Xavier e avançar as negociações com o Sampaoli? Eu sou a Clei, jornalista em informação, e hoje nós vamos falar da negociação do Santos com o possível novo técnico, Sampaoli, e sobre a relação que está tendo entre Sampaoli, Marcelo Teixeira e Kleber Xavier. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e deixe também um comentário falando o que você pensa sobre toda essa situação. O panorama geral é o seguinte: o Santos tem conversas encaminhadas com o técnico Jorge Sampaoli, que passou por aqui em 2019 e que deixou ótimas impressões. Apesar do Santos não ter ganhado nenhum título com ele, nós fomos vice do Campeonato Brasileiro daquele ano, algo que não acontecia há muito tempo, que o Santos não disputava ponto a ponto um Campeonato Brasileiro, e nem foi tão ponto a ponto assim, porque naquele ano o Flamengo estava imparável, Acho que foi um dos melhores times da história do Flamengo, e o Santos, apesar de ter feito pontuação e campanha de time campeão, não conseguiu bater de frente com aquele Flamengo que era imparável. Mas foi sim uma campanha de time campeão, Se o Flamengo tivesse no modus operandi normal daquele ano, o Santos poderia muito bem ter sido campeão. Mas enfim, o Sampaoli deixou ótimas impressões, deixou um estilo de jogo muito claro, fez bagres como o Jean Mota serem melhores jogadores da equipe, O Jean Mota, por exemplo, foi o melhor jogador do Paulistão daquele ano. E dito isso, desde que o Sampaoli deixou o Santos ao final do seu contrato, ele não quis renovar, porque eu acho que na época ele não tinha garantias de investimento, ele não tinha uma boa relação com a diretoria e tudo mais. Ele deixou saudades e aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho de uma segunda passagem por aqui. De lá para cá, algumas negociações foram tentadas, todas elas sem sucesso. Inclusive, nesse ano, com a saída do técnico Pedro Caixinha, o Marcelo Teixeira já foi atrás do Sampaoli e ouviu um não, porque na época a janela de transferência estava fechada e o Santos não iria conseguir contratar reforços que o Sampaoli julgava importantes para poder fazer um bom trabalho. Dito isso, nós estamos hoje em agosto. Temos o Kleber Xavier no comando da equipe, ele que não vem em uma boa sequência, conseguiu ganhar do Juventude na última segunda, porque o Juventude é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, talvez a segunda ou a terceira pior, atrás aí somente do Sport, e essa vitória não serviu para dar tranquilidade para o torcedor, para a diretoria, para ninguém, nem para o Kleber Xavier. Ela só serviu para que a gente não desperdiçasse pontos importantes e saísse da zona de rebaixamento, ponto. Não dá para se aproveitar quase nada daquele jogo, porque foi um jogo onde a defesa esteve muito frágil contra um dos adversários mais frágeis do Brasileirão. Então dá para entender o quanto o Santos sofreria caso a equipe fosse um pouquinho melhor, caso o oponente fosse um pouquinho melhor. E aí o Kleber Xavier ele vai contestado para o jogo em Belo Horizonte contra a equipe do Cruzeiro, que é vice-líder, que vem de uma campanha aí muito boa esse ano, se classificou ontem, inclusive, na Copa do Brasil contra o CRB este que eliminou o Santos. Então, assim, é quase certo que o Santos vai perder domingo lá em Belo Horizonte. Acho que só um milagre esportivo faria com que o Santos não perdesse esse jogo. Ou, no mínimo, empatasse. Só que o empate não é suficiente. E qual que é o problema para mim nisso tudo? É que o Kleber Xavier não convenceu no jogo contra o Juventude, e isso deu margem para que a diretoria abrisse conversas com o Sampaoli, para que dessa vez ele realmente retorne ao time. Diferente da primeira consulta desse ano, dessa vez a realidade é muito mais favorável a ele, porque o Santos já contratou alguns reforços. Contratou o Zé Rafael, Na verdade o Zé Rafael já estava contratado, mas está jogando bem. Traz o Ilharão, traz 2 laterais direitos, fica aí na expectativa de trazer zagueiro, trouxe o Cabadeiro para o ataque. Então o Santos deu uma encorpada no elenco desde a última conversa com o Sampaoli, e isso faz com que ele esteja um pouquinho mais propenso a aceitar o trabalho. Ainda não tem nada certo, eu realmente acredito só quando eu ver, mas o que os jornalistas estão dizendo é que as conversas nesse momento estão pausadas, não porque alguma coisa entre as partes não está bem acordada, e sim porque o Santos está esperando o jogo de domingo do Kleber Xavier. Ou seja, o Santos está esperando que o Kleber Xavier perca ou empate, porque só a vitória faria com que ele permanecesse, para só daí depois demitir ele, para só daí depois dar sequência nas conversas com o Sampaoli e talvez fechar com o técnico. E na minha concepção isso é um absurdo. Por que é um absurdo, Clay? Porque, cara, o Kleber Xavier já se mostrou incompetente nas últimas 3, 4 semanas. O único jogo desde a volta do campeonato que o Kleber Xavier foi bem
foi o jogo contra o Flamengo, que ali foi uma masterclass dele no ponto de vista tático. Ele conseguiu segurar muito bem a equipe do Flamengo e no final do jogo a gente conseguiu um golzinho e saímos com os 3 pontos naquela ocasião. E aquilo iludiu o torcedor, porque a gente pensou, pô, se a gente jogou assim contra o líder, Flamengo, um dos melhores times da América do Sul, se não o melhor, talvez a gente consiga ganhar do Mirassol, ou pelo menos empatar, porque o Mirassol dentro de casa é muito forte, e o Santos foi a Mirassol, né, pra ter o jogo. Talvez a gente consiga ganhar do Inter dentro de casa, ganhar do Sport lá, que o Sport que não ganha de ninguém, que não faz gol em ninguém, fez 2 no Santos, entendeu? Deu uma expectativa pro torcedor de que dias melhores viriam, e não vieram. E aí, o Kleber Xavier, quer dizer, ele só vai sair se ele entregar aquilo que ele vem entregando, que é uma derrota ou um empate no máximo. Isso é contraintuitivo, quer dizer, o Marcelo Teixeira, ele está esperando que o Kleber Xavier confirme as expectativas dele para que ele tenha pulso, para que ele tenha supostamente motivações suficientes para mandar o cara embora, sendo que o retrospecto do cara já faz isso por si só. O Kleber Xavier não precisa perder domingo para ser demitido. Basta olhar os últimos 4, 5 jogos dele que a gente vai entender o porquê que ele deveria ter sido demitido no vestiário depois do jogo contra o Juventude, pô. Então, assim, mostra uma diretoria que sempre precisa de pretextos para agir. Ela nunca consegue agir porque tem convicções claras. E sim porque o técnico perdeu, então agora você é obrigado a mandar embora. Não, amigo, você é obrigado a mandar embora mesmo depois dessa vitória patética contra o Juventude. Então, no meu ponto de vista, na minha opinião, o Kleber Xavier já deveria ter sido demitido. Ponto. Vamos entrar agora no assunto Sampaoli, mais detalhado. Ah, mas vocês santistas são iludidos com o Sampaoli, porque o Sampaoli não vende bons trabalhos e nada garante que ele vai fazer um bom trabalho no Santos de novo. E é verdade, gente. É verdade, tá? Eu vejo essa vinda com o Sampaoli, caso ela realmente aconteça, porque eu tô bem cética em relação a isso. Ele é um cara muito volátil, a gente sabe que ele pode mudar de ideia de uma hora para outra, e a gente sabe que a diretoria também não é confiável no que diz respeito a fechar grandes negócios. Mas mesmo assim eu também não tô confiando no Sampaoli, saca? O que a gente tem é uma memória afetiva da época que ele treinou o Santos, 5, 6 anos atrás, que ele foi realmente muito bem. Só que era outro time, tinha outras peças, ele pegou o trabalho do começo, né? Então ele começa a temporada treinando o Santos, trouxe reforços que foram indicados por ele. O Santos joga um paulista ali tentando se acertar e depois vai muito bem no Campeonato Brasileiro. O Sampaoli hoje chegaria num contexto totalmente diferente. Ele pega um time que não foi ele que montou, não foi ele que escolheu as peças. É um time que tem Neymar, é verdade, então isso é um trunfo, porque ele pode, né, fazer o possível para arrancar bons resultados ofensivos desse time que não vem tendo. O time não vem bem ofensivamente falando, piorou ainda defensivamente. A única coisa que o Kleber Xavier tinha conseguido arrumar no comecinho do trabalho dele tinha sido a defesa, e isso já foi por água abaixo, há muitos jogos atrás. Então o Sampaoli com o Neymar talvez conseguiria tirar um pouquinho de leite de pedra no ataque, mas assim, o time está na beira da zona do rebaixamento. O Sampaoli não vem de trabalhos confiáveis. O último trabalho dele no Brasil foi o Flamengo, que ele não conseguiu fazer aquele Flamengo jogar bola. E aí depois, quem assume o time é o Tite, se eu não estiver enganada. O Sampaoli treinou o Olympique de Marseille, parece que por lá ele foi bem, mas o último trabalho dele foi o Rennes, que não durou muita coisa também. Então assim, o Sampaoli ele é uma caixinha de surpresas, tanto no que diz respeito à personalidade, quanto no que diz respeito ao resultado. Ele foi muito bem no Santos em 2019, mas nada garanta que ele vá bem agora de novo em 2025, ainda mais nesse contexto todo específico. Mas, por que o Santista ainda se apega a ele e quer logo a demissão do Kleber Xavier? Primeiro, porque o Kleber não vem bem. E segundo, porque o Sampaoli é mais técnico. Querendo ou não, ele é mais técnico, ele tem trabalhos mais relevantes, né? O Kleber é o primeiro trabalho dele como técnico profissional. Então, querendo ou não, quando você tem Kleber Xavier e Sampaoli, mesmo que o Sampaoli seja imprevisível, você tende a confiar mais no trabalho dele do que no trabalho de um cara que tem feito o seu primeiro trabalho como técnico principal na vida. Então, é uma aposta que a diretoria do Santos está fazendo isso, se realmente conseguir trazer o Sampaoli de volta. Minha opinião, eu espero que traga, porque, de novo, eu acho que entre Kleber Xavier e Sampaoli, mesmo que o Sampaoli seja imprevisível, eu prefiro apostar no Sampaoli. Só que é aposta.
É interessante que a gente não peça a cabeça do Careca depois de 4 jogos sem vencer. Porque o Sampaoli, ele tem um estilo de jogo todo próprio, ele vai pegar uma equipe que está numa posição delicada na tabela, ele vai conhecer os jogadores, então assim, ele vai precisar de jogos para se adaptar. O questionamento que fica é, o Santos tem esses jogos para dar para ele se adaptar? Não tem. Não tem, porque o Santos fez um primeiro turno terrível, já dá para fechar o primeiro turno, né? Porque o próximo jogo, o último jogo do primeiro turno vai ser contra o Cruzeiro e aí fica só o jogo atrasado em relação ao Palmeiras. Então o primeiro turno do Santos é terrível. O Santos, se quiser permanecer na Série A, vai ter que fazer um segundo turno totalmente diferente. Vai ter que somar aí no mínimo 30 pontos no segundo turno, o que é bastante coisa, visto que o time hoje tem acho que 18. Então assim, né? O Santos não tem o tempo que o Sampaoli talvez precisará para encaixar esse time, mas com certeza o Sampaoli ele é mais técnico, ele tem mais pulso, ele tem melhores ideias, ele é mais ousado e eu acredito que ele tende a fazer um trabalho melhor do que o Kleber Xavier. Mas para que isso aconteça, o Kleber Xavier precisa ser demitido e, na minha opinião, a diretoria do Santos não precisa esperar até domingo. Porque vamos supor aqui, e se o Kleber Xavier ganhar do Cruzeiro no domingo? O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Ele ganhou do Cruzeiro, lá em Minas Gerais, do vice-líder do campeonato, com esse time do Santos. E se acontecer? Aí, a diretoria que precisa de pretextos para agir vai simplesmente cancelar a negociação com o Sampaoli? Ou vai esticar a corda até o jogo do Vasco? E se o Kleber Xavier ganhar o jogo do Vasco também? Entendeu? Então, assim, pra mim, demitia hoje, pra mim já deveria ter demitido segunda depois do jogo. Deixa nos comentários qual que é a sua opinião, o que você acha sobre essa situação do Kleber, se já deveria ter demitido ou se tá fazendo certo em esperar, o que você acha da vinda do Sampaoli, se você pensa que esse é o nome ideal ou não. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!